nós vamos ler a palavra no livro de Gênesis, no capítulo 41, do versículo 38 ao 44. Gênesis, capítulo 41, versículo 38 ao 44. Primeiro livro da Bíblia, facinho de encontrar. O tema da mensagem é inegociável. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre José. Um homem conhecido na Bíblia, na palavra, nas histórias. E fala assim o texto: Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Amém. Pode se assentar, irmãos. O título da mensagem é inegociável. Inegociável é algo que não tem como se negociar, não tem como se ter troca, né? E a gente leu aqui um pouquinho da história de José. E o primeiro tópico dessa mensagem é ser firme. Só repassando um pouquinho da história, que eu acredito que muitos já conheçam aqui sobre José. Ele foi, jogado ali num poço, num buraco, numa cova pelos seus irmãos, por inveja que seus irmãos tinham dele. E foi vendido como escravo. Ele estava no seio da sua família, ele estava no conforto do seu lar, e de repente José estava numa cova. De repente José foi vendido como escravo. Eu fiquei lendo a história de José e fiquei vendo os altos e baixos, as coisas ruins e as coisas boas. E se tratando da nossa vida financeira, às vezes as coisas acontecem assim também. Às vezes as coisas estão um pouco mais apertadas, às vezes estão muito apertadas, às vezes as coisas estão fluindo, às vezes estão melhores, mas daqui a pouco as coisas voltam a ficar um pouquinho ruim. E José estava tranquilo e em paz, e de repente tudo mudou. Mas as circunstâncias não podem nos tirar da posição que agrada a Deus. Eu fico pensando se tudo se teria se cumprido na vida de José, se ele não tivesse sido firme em servir a Deus, firme nas promessas, firme em obediência, firme em agradar ao Pai. Será que tudo teria se cumprido na vida dele? Como foi? É uma história linda, né? Até você, se você ainda não parou para ler, leia a história de José. José foi vendido como escravo em um momento que estava lá, quietinho, tranquilo. Estava livre e de repente a sua posição mudou. O que fazemos quando tudo nos é arrancado? Porque tudo foi arrancado dele. O que é ser livre e se tornar escravo de repente? Tudo foi arrancado de José. E a pergunta é: o que fazemos quando tudo nos é arrancado? Na vida financeira, o que fazemos quando
nos deparamos num buraco. Murmuramos, reclamamos, não obedecemos, não semeamos. Ao contrário, temos que permanecer firmes. Temos que permanecer acreditando que Deus pode todas as coisas, que Deus vai realizar. Estava parando para ouvir o que as meninas cantaram, né? Mesmo quando o mar, né, estiver crescido ali diante de você, creia. Deus vai te fazer até às vezes andar sobre o mar. E José foi levado como escravo para o Egito. Mas ele não deixou de ser servo de Deus. Ele não deixou de ser filho de Deus. Eu creio que ele não deixou de falar com Deus, de agradecer, de conversar, de orar, de semear. Porque a nossa posição tem que ser assim, sempre. O que você quer semear? Podemos semear muitas coisas. Tem várias sementes. E em tudo Deus é fiel para fazer crescer e prosperar e multiplicar. José se manteve firme e foi de escravo a mordomo. Será que ele se desesperou? Será que ele se revoltou? Ou será que ele creu que Deus faria o impossível na vida dele? Às vezes a gente se encontra em posições na nossa vida financeira e a gente fala assim: meu Deus, o que vai ser? Hoje, quando eu parei para meditar, eu lembrei de algo até assim, né? Há 10 anos atrás, quando eu estava grávida da minha filha. E do 7º para o 8º mês, Marcelo recebeu uma proposta de emprego do trabalho que ele trabalha hoje, da empresa que ele trabalha hoje. E a mudança, questão do salário, era assim, tipo a metade. Ia cair. Aí ele falou, não, mas é uma boa proposta, eu vou tentar e tudo. E eu lembrei de uma coisa que eu fazia sempre, com a barriga enorme. Eu ia para uma janela de madrugada e falava, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Deus, para que tudo dê certo. Porque quando você vai ter um filho, você quer ter, né, as coisinhas do seu bebê, você quer comprar as coisinhas do neném, você quer ter um quartinho arrumadinho. Mas nós sempre fomos firmes em estar na casa do Senhor, em semear serviço, em ser fiel nos nossos dízimos, nas ofertas, em tudo que nós podíamos. Às vezes as coisas estavam tão justas, aí Marcelo falava, amor, mas nós não podemos ser infiéis. Primeira coisa, Deus vai operar, Deus vai multiplicar. E na gravidez da Sofia, que para mim foi um milagre, né? A gravidez dela foi Deus que operou mesmo. Sofia é um milagre na minha vida, porque aos olhos médicos a gente não poderia ter um filho, mas o nosso Deus é o Deus que realiza o impossível nas nossas vidas. E aí eu falei, não, Senhor, o Senhor me deu o milagre, que é a minha filha, e sempre orando a Deus. E quando a Sofia nasceu, ela tinha quarto bonito, ela tinha berço, ela tinha guarda-roupa, ela tinha cômoda, ela tinha bebê conforto, ela tinha carrinho. E hoje eu me veio a memória, eu falei assim, Senhor, quantas coisas lindas e maravilhosas que o Senhor me proporcionou naquela época, e ainda o Senhor continua me proporcionando. Mas será que é através de uma infidelidade ou de negociar o que é inegociável? Será que esse fruto foi através de não se manter firme nos princípios, em obediência ao Senhor? Há muitas sementes. Na última célula Tema Livre, eu peguei uma dinâmica em que você colocava semente que você quisesse. Aí eu coloquei milho, arroz, feijão.
Aí cada um pegou. O que você tem na sua mão? Ah, eu tenho milho. Ah, eu tenho feijão. Ah, eu tenho arroz. E a reflexão é: nós sabemos o que semeamos. Nós sabemos o que nós plantamos. Então a colheita, ela é certa. Se eu semear e plantar milho, eu vou ter milho. Se eu semear feijão, eu vou ter feijão. Então nós sabemos que mediante a nossa obediência, a nossa posição, a nossa fidelidade, nós vamos colher. E eu pergunto mais uma vez: o que você tem semeado? O que você pode semear mais? Você tem negociado o inegociável? Porque ser fiel ao Senhor, ser fiel no seu dízimo, ter a fé em ofertar, estar na casa de Deus, fazer as coisas acontecerem no reino, não é negociável. E às vezes a gente tenta negociar, como seres humanos, como fracos, como carne. Mas o reino de Deus, a palavra, o que nos diz a palavra, não pode ser negociado. Por isso temos que nos manter firmes. E José se manteve firme. E o que aconteceu com José se mantendo firme? E José foi levado ao Egito e Potifar, está lá no capítulo 39, tá, irmãos? Um pouquinho antes do que nós lemos. Em Gênesis também. Hoje a gente vai ficar só em Gênesis. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Você crê que as suas mãos são mãos para abençoar? Tudo que você tocar será próspero, será fértil, vai se multiplicar. Creia nisso. Potifar não via José, Potifar via Deus em José. As pessoas na sua empresa não veem você, veem Deus em você. O lugar onde você coloca os seus pés se torna abençoado, se torna próspero. Assim é a vida do Filho de Deus. Assim é a vida daquele que se mantém firme, daquele que se mantém fiel. Aonde nós estamos, aonde nós colocamos os nossos pés, a bênção do Senhor tem que estar naquele lugar. Nós oramos e pedimos muitas vezes para o local de trabalho. Eu sempre oro pelo local de trabalho do meu marido. Eu sempre peço: Senhor, abençoa o local de trabalho, prospera, e que juntamente com aquela empresa, nós também como família possamos prosperar também no Senhor. Saber orar. E quando não sabemos, temos que pedir para aquele que sabe, que é o Espírito Santo. Conversar com Deus, se colocar diante dele. Quantas vezes que José não deve ter conversado com o Senhor e se colocado diante dele e falado com ele e pedido? Porque Potifar via Deus em José. Acompanha comigo. Estava no seio da família, foi para o buraco,
se tornou escravo, agora é mordomo. Mas ele é um mordomo qualquer? Ele é mordomo do capitão da guarda de Faraó. Não era qualquer coisa. Se Deus falou alguma coisa na sua vida, se Deus já testificou no seu coração algo, seja na sua vida financeira, na sua família, saiba que vai acontecer. Só que às vezes você vai para o buraco, às vezes você vai estar escravo. Só que aí você vai ser levantado como mordomo. Mas temos que estar firmes. Temos que exercer a fidelidade a Deus. Só que há outro segredo em José: confiar. Porque José foi testado, como todos nós sabemos, né? Estava lá, tranquilo, pensando, né? Agora estou aqui, né, fazendo meu trabalho, não estou assim mais, né, numa situação lá no buraco, jogado. Tenho certo, né, certa regalia, certos cuidados. Estava uma vida mais tranquila. Mas a palavra fala que José era formoso. A palavra fala duas vezes. Fiquei pensando, se fala duas vezes, é porque o homem era bonito mesmo. Fala formoso de aparência e formoso à vista. Né? Porque fala duas vezes. Tem como. Aí que a mulher lá de Potifar cresceu o olho em cima de José, né? Infelizmente. E ele foi testado. Mas mesmo assim, ele confiava em Deus, ele era temente ao Senhor, ele teve temor a Deus. Aí lá no versículo 9 do capítulo 39, fala, ele fala bem assim, ninguém é maior do que eu nesta casa. Potifar o colocou assim, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E ó, achou fora, né? Vazou. Por quê? Ele não podia negociar o que é inegociável. Ele não podia negociar a fidelidade, o temor a Deus, o compromisso dele com o Pai. Não tinha como. Carnalmente, ele podia falar assim, Senhor, estou aqui, tranquilo. E eu não fui atrás dessa mulher, não. Essa mulher que veio atrás de mim. Mas ele falou assim, você está doida, né? Pensando assim, você está maluca que eu vou desobedecer, trair o meu Deus por causa de você? E correu. Só que aí, ele se tornou o que agora? Prisioneiro. Foi para a prisão. Foi para uma cova de novo. Da família para o buraco, escravo, mordomo, volta para a cova. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que ele confiava no Deus a quem ele servia. Mesmo assim, ele era fiel. Mesmo assim, ele não negociava a sua fidelidade. E mesmo na prisão, José era próspero. Você está na família, você é próspero. Você está no buraco, Deus vai te tirar do buraco. Você é escravo, Deus te torna mordomo. Você pode voltar para a prisão, mas você ainda vai ser próspero. Porque você é filho de Deus. E se você manter a sua fidelidade, se você semear a sua semente, você vai colher. Qual a árvore que você quer plantar? Qual o fruto você quer colher? Nós podemos semear de várias formas, como eu disse aqui. Eu não falo aqui para dizer de igreja, mas eu falo do que eu tenho aprendido. E
Eu já até comentei isso. Eu aceitei o Senhor, tinha 12 anos, e sempre estive, né, estou na presença de Deus. Mas eu falo que a nossa vinda para cá nos ensinou muitas coisas que nós não tínhamos aprendido ainda. E nos ensinou a semear. Nos ensinou a semear quando honramos a nossa liderança. Nos ensinou a semear mais ainda no serviço. Nos ensinou a semear na oferta. Eu digo para você que está aqui hoje, você é muito esperto. Você é muito inteligente. Porque você não deixou de semear hoje no mês 7, no mês de julho de 2022. E aproveitar desse ambiente, dessa comunhão de estar aqui. Então, que bom que você entendeu. Porque como você está aqui, eu creio que você entendeu que é necessário semear. Há tantos medos e tantos receios, às vezes, em falar em vida financeira. Mas a palavra nos garante. A palavra nos diz que temos que dizimar. A palavra nos diz que temos que ofertar. E a palavra nos garante que vamos ser prósperos. Que vamos ter abundância. Como eu vou colher se eu não plantei semente? Aí às vezes você fala assim, mas eu vou guardar lá na minha gaveta essa semente. Porque agora sim não vou plantar. Só que semente na gaveta não floresce, não. Escondida em algum lugar, ela não vai criar raízes, não vai dar fruto. A terra boa é aqui. O reino de Deus é a melhor terra para se semear. E semente, quando se trata de reino de Deus, mais uma vez, para fixar na nossa mente, é inegociável. Eu vou semear, eu vou plantar em outro lugar. Não, é reino. Aqui é terra fértil. É aqui que vai crescer. É aqui que vai dar fruto. Então, que nós possamos ser assim firmes, como José também foi firme, e confiar como ele confiou, porque mesmo na prisão José era próspero. Capítulo 39, versículo 23, fala, e o carcereiro Mó não teve cuidado nenhum de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José estava na prisão. Era próspero. Por que onde você está, você acha que você não vai ser? Você pode ser próspero onde você estiver. Porque o Deus a quem servimos é dono de todas as coisas. De tudo. Só que também tudo acontece na hora dele, no momento dele. Porque é o melhor. Ele foi esquecido. Lá no capítulo 40, versículo 23, fala do copeiro. Quem puder depois ler, tem o copeiro e o padeiro. Eles tiveram um sonho e contaram para José. José, né, foi e interpretou o sonho. E ele falou com o copeiro, quando você estiver lá, lembra de mim. O copeiro, saiu da prisão e, José ficou esquecido. Mas mesmo assim, José confiava. Por quê? Tudo tem um tempo, tudo tem uma hora certa. Mas o momento certo e na hora certa a colheita vai acontecer. E Deus tira José da prisão. Capítulo 41, versículo 9. O abençoado do copeiro se lembrou, né? Porque Faraó tem o sonho, ninguém consegue interpretar. E então ele falou. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Tipo assim, tinha esquecido daquele homem que está lá na prisão, que interpretou o sonho, mas Senhor, estou lembrando do meu pecado, que foi esquecer aquele homem lá. E Faraó manda chamar José.
Vamos lá. Estava na família, foi para o buraco, era escravo, se tornou mordomo, prisão, presença de Faraó. O copeiro se esqueceu, mas no momento certo Deus o fez lembrar. E no versículo 14 fala do capítulo 41. Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Deus não esquece o que você semeia. Deus nunca esquece de você. Mas precisamos estar firmes e precisamos confiar. Precisamos semear e esperar o momento certo de colher. A semente nunca vai ficar esquecida, se ela for, e nunca vai deixar de brotar e florescer e crescer, se ela for semeada na melhor terra. E nós voltamos para onde começamos. Quando o Faraó coloca José como governador do Egito. Tantos altos e baixos. Quantos anos. Mas José nunca negociou o inegociável. E nunca deixou de adorar a Deus, de servir a Deus. Nunca deixou de semear, porque se ele era próspero, ele semeava o que ele podia. Aí a gente volta para cá e vê o que aconteceu com José. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos o varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Faraó via Deus em José. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E no 44, que é o final que nós lemos, e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Essa é um pouquinho da história de José, para entendermos e pegarmos como exemplo de que podemos estar em qualquer lugar e viver qualquer situação, mas se estivermos firmes, se tivermos fé, se crermos, se confiarmos e se nunca retermos a semente e se nunca deixarmos de semear, seremos prósperos na prisão. Seremos prósperos aonde Deus colocar os seus pés. Aonde Deus te colocar, você será próspero. Você será feliz. Se você não negociar o que é inegociável. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, que você possa meditar nisso, porque hoje, quando eu terminei de meditar na palavra, assim, pensa numa pessoa que estava tão feliz em entender e falar assim, não há segredos. Há conversas e diálogos com Deus que nos mostram tantas coisas lindas e maravilhosas. Que você possa ser próspero onde você estiver e que você não retenha a sua semente, que você possa semear nesses dias e em muitos mais dias que vierem, não só nesses 12, mas todas as vezes que você tiver a oportunidade, porque a colheita é certa no reino de Deus, amém? Amém, glória a Deus.